Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá, Bela Vista. Primeiro seminário virtual da turma do 4º semestre do curso de Tecnologia e Gestão Ambiental. Disciplina: Análise de Parâmetros Ambientais. Ministrada pelos professores doutores Josias do Espírito Santo Coringa e Elaine Arruda de Oliveira Coringa. Seminário Águas. Nós somos o grupo 4 e o nosso artigo é Estudos sazonais de aspectos liminológicos de um fragmento florestal inundado na planície do Araguaia, Tocantins, Brasil. Os autores desse artigo são Iúlia de Jesus Silva, Marcos Vinícius Moreira Barbosa e Paula Benevides de Moraes. Esse artigo será interpretado pelos alunos Odenil Ferreira de Miranda, Pedro Eliseu Pinto e Valdemiro Marques da Silva Filho. Resumo: Ipucas são ecossistemas de fragmentos florestais naturais, ocorrendo particularmente na planície do Araguaia. O objetivo desse artigo é avaliar a variação temporal de fatores liminológicos em uma ipuca no município de Lagoa da Confusão, estado de Tocantins, Brasil. Ou seja, avaliar a variação de acordo com o tempo, a variação da água da ipuca. Períodos de coleta: mensais, entre dezembro de 2014 e agosto de 2015. Variáveis em estudo: a transparência através do disco SESI, turbidez, oxigênio dissolvido, temperatura em graus Celsius, potencial hidrogeniônico, pH, sólidos totais dissolvidos, ppm, condutividade elétrica, amônia NH3, mg por litro, nitrito NO2, nitrato NO3, ortofosfato, clorofila e profundidade da lâmina d'água. Constata-se, então, que a transparência total da água e os baixos valores de turbidez estão ligados à importância da precipitação nesses parâmetros. Isso justifica o porquê da estrutura florestal da ipuca suportar os valores encontrados. As estações do ano influenciam na temperatura da água. Realmente, isso é consequência da oscilação do tempo, né? Oxigênio dissolvido, clorofila estão diretamente relacionados e a concentração dos nutrientes utilizados apresentou grandes oscilações. Isso é consequência da rápida incorporação dos organismos presentes nas águas de ipuca, né, as comunidades aquáticas. Homogeneização dos parâmetros físico-químicos no decorrer do tempo amostral. Introdução. Como ocorrem as ipucas endêmicas? As ipucas endêmicas ocorrem como ilhas de florestas. São ecossistemas temporariamente inundáveis. É uma região onde a superfície fica sempre um pouco mais abaixo da planície. Suas características são próprias de florestas densas comparadas com os ambientes inundáveis da Amazônia. Possuem espécies arbóreas mais comuns, como o Calophyllum brasiliense, que é o guanandi, popularmente conhecido, o Voschizia divergens, que é o cambará, e espécies típicas da Amazônia, como a Licânia parvifolia, que é a pimenta do reino. Tem clima tropical, com a presença de 2 períodos sazonais bem definidos. Um chuvoso, que vai de outubro a abril, e um seco, que vai de maio até setembro. Pulsos de inundação com alternância entre seca e cheia, favorecendo o desenvolvimento, o que se beneficia a distribuição de padrões únicos de vegetação, influenciando bastante no ambiente ecológico. De acordo com Guimarães et al.,
O nível de água é fator determinante nos processos ecológicos de ambientes aquáticos, pois são responsáveis por mudanças nos padrões de ciclagem de nutrientes e características liminológicas, relacionando o pulso de inundação e precipitação, o que influencia na expansão da área e nível da lâmina d'água. O estudo também visa avaliar a variação temporal do parâmetro físico-químico da água e a influência exercida pelo pulso de inundação nessas variáveis numa ipuca na região do município de Lagoa da Confusão, do estado do Tocantins. Esses ciclos de água e seca influenciam na formação da matéria orgânica, no desenvolvimento dos micro-organismos naquela região. Materiais e métodos. Quanto à localização, o estudo foi conduzido em uma ipuca localizada na fazenda Lago Verde, no município de Lagoa da Confusão, estado do Tocantins, através de visita no campo e com 3 pontos amostrais para o monitoramento físico-químico da água. Materiais e métodos. A figura 1 apresenta a descrição da área do estudo. No primeiro mapa à esquerda do vídeo, em azul, é o mapa do Brasil, com a marcação em amarelo do estado de Tocantins. Do lado direito, a demonstração cartográfica na cor amarela representa o estado de Tocantins, o ponto vermelho é sua capital, Palmas, e em verde o município Lagoa da Confusão, onde encontra-se a ipuca em estudo. Na figura abaixo, figura de satélite, apresenta os 3 pontos onde foram coletadas as amostras. No centro da ipuca, os 3 pontos apresentam na cor amarela. De baixo para cima, 1, 2, 3. Continuando materiais e métodos, referente a coletas, foi coletada mensalmente em período de 9 meses, que se deu no período de dezembro de 2014 a agosto de 2015. A metodologia para avaliação dos parâmetros liminológicos foi a mesma para todos os pontos. Os parâmetros avaliados foram transparência através do disco SEC, turbidez, oxigênio dissolvido, temperatura, potencial hidrogeniônico, sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, amônia, nitrito, nitrato, ortofosfato, clorofila e profundidade da lâmina d'água. Continuação. A locomoção foi feita por um barco a remo até o ponto da coleta, com 3 procedimentos. No procedimento número 1, variáveis analisadas: temperatura, oxigênio dissolvido, potencial hidrogeniônico, sólidos totais dissolvidos e condutividade elétrica. Foram realizados diretamente no ambiente mediante utilização de sonda multiparâmetros Uriba, modelo U22XD. No procedimento 2, foi verificada a transparência da água nos locais de monitoramento através da visibilidade do disco SEC e auxílio de uma trena. O procedimento 3 foi a análise de amônia, nitrito, nitrato, ortofosfato, clorofila e turbidez. Foram coletadas amostras da água mediante a utilização de garrafas de Van Dor, armazenadas em caixas de isopor com gelo e conduzida ao laboratório. Os dados mensais de precipitação foram obtidos através do site do Instituto Nacional de Meteorologia, considerando a estação meteorológica mais próxima à cidade de Lagoa da Confusão. No caso,
a do município de Marianópolis, do Tocantins, em Tocantins. Dando início aos resultados e discussão, temos a nossa primeira variável em estudo, que foi a profundidade. Primeiro, relacionou-se os dados da precipitação, através do auxílio do Instituto de Meteorologia mais próximo, da EPUCA, com a profundidade dos locais amostrais nos períodos. Através disso, observou-se que a profundidade dos locais amostrais acompanhou a precipitação, ou seja, quanto maior a quantidade de chuva, maior a profundidade. A figura 2 está representada através do gráfico, a variação da profundidade em relação à precipitação. Variável transparência. Os resultados apresentaram-se constantes e com transparência total em todos os locais amostrados, ou seja, nos 3 pontos, independente do período e do regime pluviométrico. Parâmetro físico, turbidez. Em ambientes aquáticos, a turbidez é conferida como sólidos em suspensão, de origem natural, argila, silt, partículas de rochas e até mesmo algas, e também de ação antrópica, levando em consideração a atividade humana, através de dejetos domésticos ou industriais. Isso pode reduzir a penetração da luz, prejudicando a fotossíntese. Então, o excesso de turbidez prejudica a fotossíntese. Acompanhando o gráfico, observa-se que houve baixa variação dos pontos 1 e 2 no decorrer do período amostral. Isso ocorreu provavelmente devido à densa vegetação existente nos locais. Já no ponto 3, onde há uma cobertura vegetal, ou melhor, onde não há cobertura vegetal, pois a seca no decorrer do ano, observa-se que os valores de turbidez acompanham os dados de precipitação, pois a chuva revolve os materiais em suspensão da água. Por outro lado, quando o índice de turbidez, o valor de turbidez está baixo, favorece o processo de fotossíntese, pois há penetração da luz na água. Parâmetros físicos, sólidos totais dissolvidos e condutividade elétrica. Os valores de ambos dos parâmetros mostram os mesmos padrões de variação. A condutividade elétrica representa a capacidade da água a transportar corrente elétrica. Os principais minerais responsáveis pelos valores da condutividade são cálcio, magnésio, potássio, sódio, carbonatos, carbonetos, sulfatos e cloretos. O transporte de corrente elétrica tem relacionamento com os íons dissolvidos. Abaixo tem o gráfico da condutividade elétrica e do sólidos dissolvidos, totais dissolvidos. Ambos teve um pico de dezembro a janeiro e depois desceu e continuou equilibrado nos outros períodos, dando umas pequenas oscilações, mas tudo semelhantemente, tanto a condutividade como sólidos totais, os valores deles. O cálcio e o magnésio se apresentam nos solos de EPUCAs. Isso explica os valores de condutividade nos locais das amostras. Parâmetros físicos, temperatura. A temperatura da água apresentou um aumento no início, seguido por uma queda no decorrer dos períodos amostrais, em todos os pontos em questão. Essa oscilação pode ser explicada pela diferente efetividade dos ventos entre os meses da coleta. Então, ela teve, nos meses da estiagem, o vento teve mais vento,
Então ela diminuiu a temperatura. No período março, que teve pouco vento, a temperatura teve um aumento. Parâmetros físicos, potencial hidrogeniônico. A variação do pH entre os 3 pontos amostrais foi mínima. A água da Ipuca apresentou-se com um pH neutro, com uma pequena tendência a ácido no início ao fim do período amostral. Isso se dá, é característica do ambiente lêntico, que são aqueles ambientes onde as águas são calmas, paradas, né? E também de um clima tropical. Parâmetro: oxigênio dissolvido e clorofila. Os teores de oxigênio dissolvido presentes na Ipuca variam temporariamente, mas não entre os locais indicados. A partir de abril, a sua concentração aumenta, tornando-se inversamente proporcional à temperatura, que a partir deste mês diminui gradativamente. A clorofila é indicativo de atividade fotossintética e apresenta relação positiva com o oxigênio dissolvido, variando entre os pontos de amostra. Segundo Sperling e Esteves, o aumento da temperatura diminui a solubilidade dos gases. E a clorofila, que é um indicativo de atividade fotossintética, apresenta uma relação muito próxima junto ao oxigênio dissolvido na água. Segundo Esteves, as regiões tropicais e os fatores que interferem nesse parâmetro é a quantidade de chuva e, consequentemente, as variações do nível da lâmina de água. Pode-se observar na figura 7 a variação do oxigênio dissolvido, onde percebe-se que nos 3 pontos amostrais, o oxigênio dissolvido ele oscila igualmente para todos os pontos. Já na questão da clorofila, observa-se que no período entre fevereiro e abril, especificamente no mês de março de 2015, o ponto número 1 tem um excesso de produção de clorofila. E o ponto 3, no mês de maio, ele tem um pico muito alto, porque estando mais na parte mais central da lagoa, ele recebe maior incidência de luz solar, proporcionando então assim a produção deste componente. Parâmetro químico ortofosfato. Assim como com a amônia, com nitratos, nitritos, o ortofosfato são nutrientes. A sua disponibilidade apresentou-se em alteração na Ipuca nos 3 locais amostrais. Tais oscilações são frequentes devido à sua rápida incorporação pela comunidade aquática. E isso ocorreu, de acordo com esse gráfico, no ponto 2. Ele teve momentos de diminuição e momentos de pico, notadamente de julho para agosto, com um pico muito alto. No caso da amônia, os nitritos e o nitrato, o nitrogênio pode apresentar-se na água nessas e em outras formas, podendo ser aderido ao ecossistema aquático através da chuva, por fixação do nitrogênio no próprio lago. Observa-se que no caso da amônia, os valores apresentam os mesmos comportamentos entre os 3 locais amostrados, no decorrer do tempo, com pico em fevereiro, queda nos meses seguintes, apresentando-se elevado no último mês de monitoramento. A variação de concentração de amônia mostra aí, né, que ele segue mais ou menos a mesma linha, né, com uma pequena diferença para o ponto 2, que está entre a margem e o centro da Ipuca, e tem mais, mais absorvido nesse período aí. O nitrito, que os valores mostram-se oscilante durante todo o período. No entanto, os valores foram menores que os valores de amônia e nitrato, características típicas de ambiente lêntico, que são ambientes de lagos, lagoas, represas, né? Dá para observar que o ponto 1 existe um pico muito alto no mês de janeiro de 2015, depois no mês de maio de 2015 e no mês de julho, né, com quedas tão acentuadas quanto o seu consumo elevado. Os pontos 1 e 2, os pontos 2 e 3, eles seguiram mais ou menos o mesmo caminhar. O nitrato, as variações ocorridas durante todo o período amostrado nos 3 pontos
Ocorreram porque a distribuição do nitrato em ambientes lênticos, lagos, lagoas, de regiões tropicais é influenciada pela ação de bactérias nitrificantes e desnitrificantes, que trabalham em conjunto com a lâmina d'água. Observa-se, ainda assim, que o ponto 2 ele tem um momento de pico em fevereiro de 2015 em relação aos demais. Em maio de 2015, ele também tem um pequeno pico em relação ao ponto 1 e ponto 3. E no mês de julho, para o mês de 2015, para agosto de 2015, os 3 pontos amostrais seguem a mesma linha. Assim como na pesquisa original, nós também queremos fazer nossos agradecimentos. Agradecemos a Deus nosso Pai, pelo dom de nossas vidas e saúde e por nos privilegiar com a oportunidade da ampliação dos nossos conhecimentos através desta, que para nós é uma nova experiência, a atual realidade. Queremos deixar registrado também os nossos agradecimentos aos nossos docentes, professor doutor Josias do Espírito Santo Coringa e professora doutora Ilane Arruda de Oliveira Coringa, pela dedicação, planejamento, orientação e revisão final da nossa interpretação deste seminário. Bom, e estas são as nossas referências bibliográficas. A referência do artigo que nós recebemos para estudar, e colocamos algumas delas para servir como base e informação, de onde foram extraídos os dados que nós conseguimos interpretar.